está aqui com José Nunes, candidato pelo PSOL a deputado estadual. José, primeiramente, obrigado pela presença, por ter nos recebido para essa entrevista. Conte um pouco sobre a sua trajetória política. Então, na verdade, minha trajetória política começou há poucos anos, né? 40 e poucos anos eu tinha. Estava um dia sentado na sala assistindo a Rede Vida, onde um apresentador, acabou um filme que eu estava assistindo, aí entrou um apresentador, continuei assistindo e foi interessante, onde ele disse o seguinte: você vive reclamando da política, de como está a política da sua cidade, do seu estado, da União, mas você sabe quem é o culpado? É você. É você que está aí no sofá, nos assistindo e não participa. Então, ele falou muito naquele dia. Então, naquele dia em diante, eu comecei a participar da política, de associações e tal, e fui participando. Inclusive, futuramente, fui candidato a vereador de Sumaré, onde foi eleito o primeiro mandato do professor Baquim. E se falava em Partido dos Trabalhadores, eu tinha maior paixão, né? E fui muito decepcionado quando eu vi que não se tratava de Partido dos Trabalhadores, não se beneficiava os trabalhadores, era o contrário, beneficiava os empresários. Aí foi onde que eu desanimei da política de Sumaré. Continuei atuando como político, porque parece que isso já estava no sangue, né? Mas aí comecei a participar de um grupo de emancipação que se formou na área cura e a gente começou a trabalhar em prol de emancipação. Me aprofundei, porque todas as coisas que a gente participa, a gente se aprofunda, né? Participei de conselho de saúde, de conselho de segurança, do CONSEG, e fui participando de todos os conselhos e aprendendo como que é a política e como é ser político, como deveria ser, deveria ser o papel dos políticos. É um pouco disso que a gente hoje luta e está na política, porque defende o povo e não os empresários. Falando um pouco da emancipação, um eleitor que mora mais na área central pode ficar despreocupado que você vai conseguir atingir toda a região, ou você vai focar mais na área cura? Isso até agradeço a vocês essa oportunidade, porque eu poder esclarecer para alguns recortes e a população que muita gente tenta denegrir a imagem do Nunes, dizendo: Nunes é um emancipacionista, ele é a favor da emancipação, ele quer só separar Sumaré, ele quer dividir Sumaré. Isso é mentira, gente. O Nunes é um líder da emancipação da área cura, que é o MEC, Movimento de Emancipação da Área Cura. É um dos líderes, né? Não é o Nunes sozinho. E o Nunes é um dos líderes da emancipação da PAEA, é do estado de São Paulo, é de Associação Paulista Áreas Emancipantes e Anexandas do estado, sou presidente. Nunes é um emancipacionista do Brasil, da UBDEMU, União Brasileira em Defesa da Criação de Novos Municípios. Por quê? Porque desde a emenda 15/96 não se pode emancipar em nenhuma cidade no Brasil, nem anexar, nem alterar divisa. Então, gente, o país está parado. O país está parado por esse motivo, porque é provado pelos órgãos de pesquisa que quanto menor é melhor para aplicar a verba, quanto menor é melhor para se fiscalizar os gestores. E aí, o que nós emancipacionistas estamos fazendo? Alterando a lei máxima, a Carta Magna, que é a Constituição do Brasil, para acontecer as emancipações que estão sendo pedidas nas Assembleias Legislativas do Brasil. E isso temos que alterar a Constituição. Já fizemos 2 leis onde essa presidente não merece o crédito nosso, não tem o crédito dos emancipacionistas, porque ela sentou junto conosco, fizemos colóquio federativo, lá onde a gente aprovou uma lei, um esqueleto com regras para a emancipação, porque antigamente tinha farra de emancipações, hoje não, hoje as regras são rígidas. E aí ela própria vetou, nós conseguimos aprovar na Câmara, no Senado, e ela própria vetou. Ela pegou para conquistar a gente, fez outra. E ela achou que a gente não ia conseguir tão rápido para passar depois da eleição, e aconteceu que a gente aprovou de novo no Senado, na Câmara, em seguida a outra lei. E ela vetou de novo. Então, após essa lei sendo aprovada, ela volta para os estados. Após o estado regulamentando, aí ela vai analisar os pedidos de emancipações que estão dentro dos requisitos que a lei pede, né? Uma delas tem que ter condições financeiras de sobrevivência, tem que ter o mínimo de população, tem vários requisitos. Aí a Assembleia Legislativa analisou e tem condições de criar um município. Não é Nunes, não é ninguém que vai emancipar e criar.
é o povo, é democracia, é plebiscito. Aí se faz o plebiscito, aí o povo decide. O povo decidiu sim, amém. O povo decidiu não, amém também. É o povo que tem que decidir. Tem que parar que os políticos mandam nesse Brasil. Os políticos são meramente comandados e mandados pelo povo. É aí que está a diferença da emancipação, do que criticam aqui em Sumaré, porque os políticos têm medo do Nunes, porque acham que o Nunes, para poder denegrir a imagem, dizer que vai separar Nova Veneza. Sendo deputado, você tem que trabalhar para o estado inteiro. Claro que você tem aquele sanguinho que você puxa para a sua cidade, mas não tem como você direcionar só a área pura, você direciona a cidade. Falando um pouco sobre essa divisão, hoje está colocado pela prefeita um projeto de corredor metropolitano, que vem sofrendo algumas críticas da parte da população. Qual que é a sua posição sobre esse corredor metropolitano? Olha, esse corredor metropolitano, eu acho que tem bastante crítica, ele passa pela Rebouça, tem os moradores, tem a tradição. Eu acho nada mais justo para um governo ser democrático fazer um plebiscito na cidade de Sumaré para decidir se é lá mesmo, ou então com as pessoas que vão ser prejudicadas, fazer um chamado e tomar a decisão correta que o povo acha que é o melhor, e não o governo tomar essas decisões sozinho. Isso é muito notório de PSDB, eles são costumeiros fazer isso. E nós temos que investir mais sobre trilhos, né? Tirar esses transportes de cima e congestionando as rodovias, porque eles estão só congestionando e porque eles bancam a política desses prefeitos que aí estão. E aí o que acontece? Tem que deixar esses transportes aí, vai tumultuando, o povo sofrendo, caro, sem condições mínimas de se sendo transportado. Então precisa mudar um pouco essa estratégia de trabalho, precisa ter governo sério, governo comprometido com o povo. Aí muda essa trajetória, viu? O povo tem que acordar. Ainda entre mobilidade urbana e entrar um pouquinho para a da juventude. Nas manifestações de junho se pediu muito o passe livre estudantil. Qual que é a sua opinião sobre o passe livre? Então, a opinião nossa, do nosso partido, ele é a favor e luta pelo passe livre, né? Nós lutamos pela estatização dessas empresas, para acabar com o monopólio dessas empresas. Ela tem que ser pública. Essas empresas sendo públicas, o que o povo paga, ele não volta em lucro para o empresário, ele volta em benefício para a população. Ele voltando em benefício para a população, os estudantes é passe livre, gente. Quem vai pagar, quem vai trabalhar, quem usa, e os estudantes é passe livre, eles têm que estudar, temos que dar incentivo aos jovens para que eles possam crescer e ser alguém na vida. Ainda voltado à juventude, hoje a gente tem uma alta taxa de mortalidade na juventude, nas periferias principalmente. E é um problema, eu acho que geral no Brasil inteiro. Como o governo do estado, você como deputado, vai trabalhar na questão da segurança? Então, a questão da segurança é um projeto grande do PSOL. A gente, claro, nós do PSOL não vamos conseguir aprovar projetos, fazer projetos grandes, porque nós somos minoria, mas um dos nossos papéis vai ser exercer aquele direito que nós temos que ter, é fiscalizar, denunciar, porque você estando lá dentro, você consegue fazer a diferença, nós consigamos enxergar aonde está sendo a corrupção, onde está sendo o desvio de dinheiro e protocolar no Ministério Público, em todos os órgãos competente para que seja denunciado, para que não aconteça isso, porque depois que acontecer não tem mais como, você pode ver, acontece, denuncia, sai com o bafafá e abafam. Então temos que fazer com que não aconteça, aí quem sabe o dinheiro seja melhor aplicado para que seja voltado para o povo. Hoje o estado de São Paulo está passando, acho que uma das suas maiores crises de abastecimento de água. Vendo nesse contexto, nós estamos tendo o DAI privatizado. Qual que é a sua opinião sobre a privatização do DAI? Nós somos totalmente contra. Quando eu fui vereador do PT, nós já éramos contra, o PT era contra a privatização e ele entrou e deu continuidade ao PSDB. Nós somos totalmente contra, tanto isso que nós se organizamos, estávamos em 70 pessoas na Câmara Municipal de Sumaré fazendo um protesto contra essa privatização do DAI. E fomos achotados lá, bateram em nós temos processo na delegacia, fizemos o boletim de ocorrência, bateu em rosto de mulher, né? Inclusive o pai de um candidato a deputado federal. Isso olha, que democracia nós estamos vivendo em Sumaré? Sumaré não tem democracia, não temos nem o direito de manifestar. Isso, gente, é ridículo. Nós precisamos mudar a consciência política desses políticos, porque é o seguinte, privatização
jamais vender o órgão público para o privado. O órgão público não tem que ser melhor administrado e não ele sendo passado para uma empresa, porque eu sou uma empresa, eu tenho uma empresa. A empresa não trabalha sem lucro, 20%, 30%, até 40% de lucro. Esse lucro não pode acontecer na gestão pública. A gestão pública tem que ser revertida em benefícios, melhoria. O DAI de Sumaré era para ser um brinco. E com as má gestão que sempre passaram por Sumaré, os gestores que passaram aí só com desvio de verba pública, não se constrói nem reservatórios de água. Absurdo. Outro problema que nós estamos tendo na cidade é a ocupação do Vila Soma. Qual que é a sua opinião sobre a ocupação? Então, a Vila Soma é um erro de administradores, maus administradores que eu acabei de falar, porque é o seguinte, ali se fala que tem um débito muito grande com a prefeitura, não se paga os impostos, porque a prefeitura, quando não paga o imposto de uma casa e no terceiro ano eles já confiscam, por que não confiscaram aquela área? Por que já não fizeram um projeto social naquilo ali? Fazer uma desapropriação e fazer projeto social. Isso acontece porque em Sumaré não tem projeto social. Você vê o mesmo partido em Hortolândia fez quantas casas tiraram as pessoas da ocupação e levaram para uma moradia. Sumaré não acontece, está acontecendo agora, recentemente, com um pouco, assim, ele não acontece com as pessoas que estão lá precisando, isso acontece com a Caixa, financiada por pessoas que têm salário, que têm condições de pagar a casa. Isso é errado, nosso projeto é moradia para quem precisa, para quem necessita. Aí sim é uma moradia. E para isso tem que acontecer, tem que fazer isso daí para não acontecer mais essas ocupações. Nós, como cidadão, o que esperar de José Nunes como deputado estadual? Olha, eu garanto para você, se o povo de Sumaré tivesse acordado já na eleição passada, Nunes como prefeito, essa cidade seria outra, porque nosso sonho é administração, é fazer uma administração que o povo possa enxergar e falar, olha, este sim é um político, porque político, o papel do político é para administrar para o povo. O dinheiro do povo tem que ser administrado e bem administrado para o povo, e não para os empresários ou para o bolso de alguns políticos. Tem uns políticos que eles entram na política para fazer a administração em prol do seu bolso. E vamos acordar, povo de Sumaré. Isso tanto para prefeito como para deputado estadual, federal e presidente. Estão sujando a cidade. Esses políticos que estão aí com milhões na rua, de placas e banners, não vote neles. Porque você pode ter certeza que por trás deles tem milhões que estão investindo dos empresários e vão ser cobrados. Depois eles não vão fazer uma política pública para o povo. Por isso nós do PSOL defendemos uma campanha pública, reforma tributária e reforma política para ontem. Tem que ser feito, o Brasil precisa mudar, o povo brasileiro não aguenta mais e a hora de mudança é agora. É agora, nós sentimos que o povo vai mudar e Nunes, deputado estadual, vai ser a diferença em Sumaré. É a administração popular para o povo. Obrigado mais uma vez pela entrevista e agora você tem a oportunidade de me convencer a votar em você. Por que eu devo votar em José Nunes? Por que você deve votar em José Nunes? Porque José Nunes é uma pessoa nova na política. Porque de idade ele tem 52. Mas é uma pessoa nova na política. Eu entrei na política há poucos anos. E a primeira vez que eu entrei, que eu fui a vereador, me decepcionei com a administração. Então, por isso o José Nunes não entrou a vereador. Porque para administração, para administrar uma cidade, não precisa ter esse conhecimento que muitos falam. Eu tenho conhecimento da máquina pública, conhecimento para desvio de verba, não, gente. Então vamos pôr gente nova que tem um conhecimento de administração pública e não para desvio de verba pública. Vamos pôr você votando no novo. É a mudança. Quando você faz a mudança, é tudo novo, começa-se uma nova vida. Então precisamos votar no novo, para a mudança. É 50-400, é Nunes, deputado estadual. Vote em todos os deputados do PSOL. Vote 50.